Olá, estamos começando mais um episódio da nossa série especial aqui, diretamente do 10º GESCOM. Hoje, reunimos representantes de duas instituições que têm atuação complementar e essencial para a evolução da profissão contábil aqui no estado de São Paulo. Sueli Bossa, que é presidente da Associação dos Peritos Judiciais do estado de São Paulo, e o Alexandre Garcia, que é o presidente da Academia Paulista de Contabilidade. Bom, sejam muito bem-vindos a esse podcast do 10º GESCOM. Eu já vou começar numa pergunta, vou dar preferência à Sueli, né? Sueli, a APGESP atua junto aos peritos, né? Um segmento cada vez mais valorizado, mas que exige uma atualização constante. Quais os principais frentes a APGESP hoje tem? Como que está conversando com seus profissionais? E se o GESCOM aqui ajuda também nessa formação? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, né, no GESCOM e no podcast do GESCOM, né, 10º GESCOM, que para mim é a primeira vez que eu estou participando de um evento desse. Temos só que agradecer, né, ao SESCOM por estar abrindo um espaço para nós, né, para as entidades congraçadas, entidades contábeis, embora a PGESP ela não é só contábil, né, nós temos hoje quase 40 profissões, a gente congrega quase 40 profissões, então nós temos contadores, economistas, administradores, médicos, engenheiros, grafotécnicos, né, corretores de imóveis. Então, assim, como que a gente consegue abraçar essas pessoas? Não é muito fácil, né? Até pela pluralidade que nós temos, fica às vezes até complicado da gente conseguir entender qual é a exigência para cada área de formação. Então, a gente faz muita pesquisa, a gente tem uma comissão, inclusive, de admissão, para poder também admitir pessoas que são, que têm todas as características, as prerrogativas, né? De cada área, tá? Mas é muito interessante. Aí nós vamos até fazer aí um aniversário agora, dia 4 de setembro, eu já vou até aqui adiantar, e estamos convidando os associados, porque a ideia é conhecê-los, né? Vamos trazê-los mais perto para saber e, de certa forma, a gente aproveita esse espaço para uma conversa mais franca, mais aberta, né? Quais são os desafios, quais são os problemas enfrentados, né? Porque a gente está buscando, junto à Corregedoria Geral do Tribunal aqui de Justiça de São Paulo, uma reunião, um alinhamento, porque isso é importante, sabe, Batistão e Alexandre? Porque da mesma forma que os peritos reclamam de várias coisas, eu sei que a Corregedoria também tem suas questões em relação à atuação dos peritos. Então, a gente precisa ter essa união. Porque quem é o cliente do perito? É o judiciário, né? Quando na função de perito do juiz, é o juiz que nomeia um profissional, ou são os advogados que indicam para atuar na função de assistente técnico. Então, a gente tem procurado essa aproximação, né? E vamos aproveitar o aniversário para isso. E fazendo, né, campanhas, buscando esses eventos, que é muito importante, né? Hoje já conversamos aí com umas 10, 15 pessoas. Ah, só isso? Mas para nós é um número importante, né? Então, são pessoas que estão interessadas em ingressar nessa área. E eu acho que é principalmente isso. A gente tem que estar nesses eventos, né, Ale? Para também estar aí, ele vai falar em relação à academia. E, inclusive, o nosso livro aqui, né, que vai falar sobre perícia contábil, embora a PGESP agregue e congregue outros profissionais. Que bom. Então já a gente mostra bem a capa desse livro aí, mas muito legal você falar, Sueli, porque olha só, você falou que são 40 profissões, às vezes a gente acha que só contadores, porque nós estamos próximos, né? Mas vocês vejam a importância dos profissionais, sejam então contadores ou outros, estarem próximos das entidades, né, dessa associação. Porque quem é que os representa, né, perante ao judiciário, como você falou, quem é que vê as dificuldades que estão passando e pode ser uma voz, né? É a entidade. Então, muito importante, muito bacana isso que você falou. E a tradição dela, né, da PGESP, aí já vai completar 68 anos.
E você veja tantos desafios que as profissões passam, né? E a entidade pode ajudar muito nisso, né? Sim, sim. Muito bom. Bom, então lá são 40 profissões. Agora, falando aqui com o Alexandre, né? A Academia Paulista de Contabilidade, eu acredito que é só de contabilidade. Bom, a academia tem um olhar mais voltado, né? À história do conhecimento, ao pensamento crítico da nossa profissão, né? Como que a academia tem trabalhado, Alexandre, para preservar e, ao mesmo tempo, atualizar esse legado contábil, né? Com tantas inovações, tantas mudanças que a gente tem. Não, Batistão, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra de estar aqui nesse seminário de gestão das empresas, né, de serviços contábeis. E a academia é bem isso que você falou, né? O próprio nome traz, né? Eu costumo sempre brincar que é academia para exercitar o cérebro, né? É necessário para a nossa profissão, é uma profissão que requer muita atualização, né? Muito estudo, muita leitura. E a academia tem, desde 1952, seu ano de fundação, mas ela tem essa missão nobre que é perpetuar a educação contábil, né? Aqui a gente sabe, as empresas de serviços, né? Todos necessitamos de pessoas capacitadas, né? Para fazer os trabalhos, né? Os serviços. E a gente tem essa missão de ajudar nessa atividade, de sempre fomentar, né, com educação, de forma bem didática, né, os nossos membros da academia, entre outras atividades, mas uma delas, né, como já foi falado, são a publicação de livros, né, nos últimos 6 anos foram 5 livros, esse aqui é o livro mais atual, que foi feito pelos próprios acadêmicos, são livros de distribuição gratuita, também, né, com acesso livre no site da academia. São livros que tratam temas técnicos, né, dos pronunciamentos contábeis, por exemplo, esse aqui especificamente de assuntos de perícia, da qual aqui a Sueli é uma das nossas autoras desse livro. Então, esse é o trabalho da academia e sempre com essa perspectiva que você falou, de trazer atualizações, né, porque a gente precisa cada vez mais, né, capacitar os profissionais, uma vez que as transformações que ocorrem na nossa área é gigante, né, diariamente. Atualmente a gente tem aí, né, eu coloco 3 grandes assuntos que estão, diria, chacoalhando a nossa profissão e que requer muitas pesquisas, muitos estudos, né, os 3 aqui rapidamente, a da reforma tributária, claro, não tem como a gente não falar desse assunto. Os assuntos de tecnologia que sempre, né, há décadas vem sendo o nosso aliado, né, a gente tem que ser aliado à tecnologia, mas talvez uma transformação muito maior agora com a inteligência artificial. E o terceiro, que é os assuntos que saem um pouco da esfera do contador, como ele falou aqui dos 40 profissionais, mas no nosso caso de contador, assuntos ligados à sustentabilidade, que não é da formação do contador, mas são aspectos que já está incluso das nossas prerrogativas profissionais, né, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e que requer, portanto, a gente estudar esse assunto. São oportunidades, alguns encaram como oportunidades, sim, e não só oportunidade, mas necessidade, né? A gente sabe que esse mundo em transformação, uma delas está relacionada às questões climáticas, e aí realmente nós, como os profissionais, temos sim que também estudar isso e incorporar no nosso trabalho de contabilidade. Muito legal, né? Você falou, né, dos desafios que a gente tem, né, pela frente. Você falou de reforma tributária, a parte de tecnologia, a parte de sustentabilidade, de fato, né? A gente tem que estar atualizado, né? E aí a gente vê que as entidades, né, a PGESP, então a PC como CRC, Sindiconte, Sescom, eles são uma representação, né? Eles apoiam, né? E quem quer exercer bem a profissão, estando próximo dessas entidades, ele tem mais condição, mais aprendizado, né? Está na vanguarda, né? Falando em vanguarda, e aí uma pergunta que vai para os dois, né? Sobre o GESCOM, né? O GESCOM é feito pelo Sescom, mas com apoio essencial de todas as entidades contábeis paulistas, né? Inclusive, sim, a APGESP, a Associação
Academia Paulista, né, que ajudam a divulgar. Como é que vocês enxergam a importância desse evento para atualizar, mas também de manter essa união, esse congraçamento das entidades? Então são duas perguntas em uma aí, falando do GESCOM, da importância de atualizar e do congraçamento. Começo de novo então pela Sueli. Muito bem. Nós estamos falando aqui de um evento que trata de gestão, né? Eu acho que seja academia ou seja uma entidade voltada para os peritos, eu acho que é primordial que a gente saiba gerir bem o nosso negócio, né? Porque a perícia ela tem umas peculiaridades que se você não prestar atenção, se você não se planejar, não se organizar, você pode até quebrar, né? Porque tem a questão, né, do recebimento dos honorários, tem a sazonalidade em relação aos trabalhos, né? Porque o perito, ele não é um concursado, tá? Então, pelo menos na área do estado aí que nós atuamos, algumas áreas federais sim, mas o que a gente trata lá na PGESP são de profissionais autônomos. Então, você precisa gerir bem o seu negócio. Então, nada melhor do que vir aqui, né, e aprender e pelo menos conhecer alguns temas, né, que as pessoas são meio resistentes, né, a questão do comportamento, a questão da inteligência artificial, mas precisa conhecer, porque a gente precisa pôr em prática, né? Mas ainda tem muita resistência, viu, Batistão? Impressionante, mas é necessário. Só falando do congraçamento... por exemplo, né, essas palestras que a gente utiliza, né, a plataforma do CRC, é uma coisa impressionante. A perícia tem atingido aí 3.000, 3.800 visualizações a cada atividade que a gente faz, a academia não é diferente. E a gente tem aberto isso daí, inclusive, para os demais profissionais, né, principalmente as atividades da perícia. Então, são contadores e são outros profissionais nos assistindo e às vezes até se interessando em fazer o nosso curso, por que não, de ciências contábeis? Que bom. Sabe? Então, isso daí tem uma dinâmica, porque seja a nossa área da perícia, né? É muito dinâmica realmente, é muita mudança, é toda essa automatização, né, que veio na época da Covid, da pandemia, e a gente precisou se adaptar rapidamente, né? E mudança de sistema agora no judiciário, né? Do ESAGE para o EPROC, que nós vamos ter que estar aí. E eu estou buscando um treinamento, né? Junto ao Tribunal de Justiça para os peritos, né? Os nossos associados. Então, esse congraçamento, esse apoio do SESCOM aqui, a gente está aqui por causa do SESCOM. Então, se a gente não tivesse esse congraçamento, a perícia não estaria num livro da academia. Olha que legal, né? Então, eu acho que cresceu muito. E as pessoas, as presidências, as diretorias estão muito unidas. Mais do que nunca, sabe? Muito importante esse trabalho. Isso ajuda muito a valorizar ainda mais e dar apoio à profissão, né? Para exercer bem a profissão e valorizar, né? Muito importante. Muito bem. Você falou de uma coisa, você falou, né? A gente cuida dos honorários, né? A gestão, né? Na realidade, nós, técnicos, a primeira coisa que a gente pensa é resolver o problema do cliente, resolver lá o seu problema, né? Mas, de fato, a gente tem que pensar nos honorários também, porque a gente vive disso, né? Sim. Apesar do amor que nós temos pela profissão e que a gente, de fato... se encanta com isso, né? Uma profissão maravilhosa mesmo que a gente tem, né? Mas precisamos pensar por todos os lados. Além da formação, pensar por todos os lados. Alexandre, como é que você vê, então, essas formações de congraçamento? Sim, Batistão, esse congraçamento é fundamental. Eu acho que nós que ocupamos, né, cargos de liderança, né, nessas entidades de classe, a gente tem essa responsabilidade de manter esse legado, né? Porque é para as novas gerações que estão chegando. Essas instituições são todas instituições centenárias, né? Você pega o IPC, que é o Instituto Paulista de Contabilidade, o Sindicato de Contabilistas, são 106 anos, são instituições centenárias. E a gente tem essa responsabilidade de manter esse legado, que é um legado de, como você falou anteriormente, de atualização profissional. Nosso serviço de contabilidade é necessário para todas as empresas, né? Seja grande, pequena, médio, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pública, privada. Então, assim, espaço por dar em trabalho sempre haverá. Agora, o que precisa é capacitar muito bem, né, as pessoas para isso.
E eventos como esse aqui de gestão das empresas é maravilhoso, né? É tudo necessário para a gente incorporar, né, esse rol de capacitação. Mas sem dúvida que a união das entidades congraçadas, não vou dizer, ela multiplica isso, né? Acho que fica muito visível, né? O quanto que é benéfica essa união de esforços de perícia, dos serviços das empresas de contabilidade, da academia e outros, né? Acho que esses esforços acabam sendo multiplicados. Eu tenho certeza que quem usufrui, né, desses benefícios, serviços das entidades, certamente eles enxergam, né, esses benefícios e são agraciados e certamente vão valorizar o trabalho que é feito pelas entidades. Evita os rachas, as brigas, né? E isso só valoriza, só traz crédito. Até, quem sabe os políticos, né, aprendessem um pouco com o congraçamento, né, em vez de tanta briga, né, que tivesse continuidade das gestões. O que falta no nosso país é continuidade. Um começa, o outro não termina. Vocês veem na PGESP, saiu o maçom, entrou a Sueli, e não é continuismo, é uma continuidade, né, do que está bom, mudando, trazendo novo arejamento. Saiu o Domingos da associação, entra o Alexandre, né? Então acho que isso de fato é muito importante. E o maçom, que é importante, você também tem isso com o seu Domingos, eles continuam com a gente. Isso. Tudo que a gente faz, né, de mais relevante, o maçom tá ciente. Essa reunião lá com a corregedoria, eu faço questão que ele me acompanhe, sabe? Então, assim, isso é importante, porque a gente dá continuidade ao trabalho, vai melhorando o que for necessário. Mas é isso, né? O que você falou, não pode ter racha. Exatamente. E se a gente não valorizar, desculpa até interromper, a nossa profissão, quem vai valorizar por nós? Exatamente. Né? É isso então, mesmo. É isso que a gente tem que pensar. Né? Bom, obrigado pela participação. Eu queria agora uma palavra final de vocês, né? Falando do podcast, do GESCOM, o que vocês quiserem, uma palavra final. Bom, agora eu vou passar primeiro para o Alexandre e terminamos com a Sueli. Só tenho que agradecer realmente o espaço, né, que foi nos cedido aqui para as entidades, parabenizar, né, pelo evento, é o 10º GESCOM. Então quem tem acompanhado, né, esses seminários todos esses anos, certamente acho que, né, enxerga até essa evolução, né, muito bonita que a gente está vendo aqui, trazer várias empresas, né, com ofertas de serviços para que os profissionais possam experimentar, visualizar, aprender, né? Então tá de parabéns esse seminário. E talvez a palavra final, nós aqui como da academia, a gente acredita, né, que a educação é a mola propulsora de todo o desenvolvimento de uma nação, de uma profissão, ainda mais de uma nação. Então a gente valoriza muito, né, a necessidade, como eu falei logo no início, né, de exercitar o cérebro, né? E é algo que a gente precisa muito nesse Brasil, muito para as gerações que estão chegando, é valorizar a educação. Né? Porque a gente olha para os outros países que se desenvolveram por meio de educação, diminuição da desigualdade, né, econômico-social, mas sobretudo a educação é uma grande mola propulsora. Então eu só tenho a agradecer pelo espaço. Obrigado, Obrigado, Alexandre. Sueli. Eu também só tenho que agradecer aqui, né, representando a PGESP, por esse espaço. Aliás, fantástica a forma que vocês, né, colocaram aqui, pediram para as pessoas fazerem os estandes, né, dar essa amplitude, a gente consegue enxergar até o palco. Então, assim, muito bacana mesmo, estou muito satisfeita e muito feliz, né, por ter sido lisonjeada aí com o espaço, e além do espaço físico do nosso estande, ainda tivemos aqui espaço no podcast, né? Sim. Legal. Mas o que eu gostaria de deixar como recado, principalmente para quem quer iniciar nessa área da perícia, estudem, é o que o Alexandre falou. Não adianta a gente imaginar que seja a área que for, que nós vamos conseguir adentrar nessas áreas sem o devido estudo, pesquisa, realmente tem que se dedicar, né? Então não acreditem até eu brinco, né? Em que existe, né, fábulas, que existem facilidades. Não, pessoal, não existe, né? Então, vamos ter muito cuidado com, às vezes, algumas propagandas aí que são ilusionadas, são ilusões, né? E assim, sigam o nosso site da PGESP, sigam as atividades que tanto o CRC São Paulo quanto o Corecon, que é o dos economistas, também abre um espaço bacana para perícia, né?
Então é muito importante vocês seguirem essas atividades, estarem sempre atualizados. Eu agradeço ao apoio que a gente tem recebido, sabe? Eu tenho recebido muito feedback positivo em relação às atividades. Então fica aí o nosso agradecimento, que eu acho que isso é importante, a gente agradecer. Porque se eles vierem, se vocês estiverem nos nossos eventos, nas nossas atividades, a gente tem condição de também ter essa continuidade, né? Não pararmos. Muito legal. Então, muito obrigada. Muito legal. Você falou da necessidade dessa formação. Não existe fórmula mágica, né? Não. E as entidades podem ajudar muito nisso. Sim. Eu tive aqui falando com o CRC, o Sindiconte, né? A FECONTESP, e a Eliana falou do Sindiconte é de portas abertas, né? Mas as entidades são de portas abertas. A APGESP é de portas abertas para atender quem queira participar. A academia também, o SESCOM, o Sindiconte, o CRC, então participem, se aproximem, porque tem muito a ganhar quem está próximo de pessoas que podem trazer, tem conteúdo para trazer e nos ajudar a crescer e melhorar. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer então a participação de vocês, representante dessas duas importantes entidades, né, que ajudam na construção e fortalecimento da contabilidade paulista. O GESCOM é um evento, um espaço de conexão, aprendizado, construção coletiva, e a presença das entidades é fundamental. Então aqui, muito obrigado, continue acompanhando as redes do SESCOM, o podcast do SESCOM e das demais entidades. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.